história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. E aí, tudo bem? Gabriel Piauí. Tudo bem, Arthur? Vou me apresentar para o público mesmo assim. Tá bom. Oi, sou o Gabriel Piauí, tenho 26 anos, sou professor e defensor das crianças. E Arthur, dentro dessa sua afirmação, eu posso dizer com certeza que qualquer pessoa é boa pro Lula. Por quê? Porque o Lula não tem escrúpulos, o Lula é um vagabundo, entende? E eu gosto de deixar isso bem claro. Por quê? Porque na sua voz e na sua imagem, na imagem do seu time, vocês gostam muito de bater no Bolsonaro o tempo todo. E vocês se dizem de direita, batem no Bolsonaro continuamente. Eu sinto, inclusive, que vocês batem mais no Bolsonaro do que no Lula. Isso levanta muita suspeita sobre a real bandeira, a real intenção de vocês, com o grupo e você, Arthur Duval. Então, eu quero dizer uma coisa aqui. Independente da oposição, o Lula está no controle das ações, porque a esquerda, o sistema, trabalha todo junto para favorecer a imagem dos seus representantes. Então, Bolsonaro ou qualquer outro. A gente vai voltar naquele mesmo argumento. Se o Lula é sistema e o sistema está do lado do Lula, a gente tem que acabar com o sistema. Concordamos com isso. Como é que você vai acabar com o sistema? Novamente, eu vou voltar na mesma coisa que eu falei aqui, colocando um ministro que vai soltar ele. Como é que a gente vai fazer isso? Arthur, no meu ponto de vista, o que você faz com essa história do ministro é uma espécie de desonestidade no discurso. Então vamos e eu trazer posso os explicar fatos. o porquê, se você quiser ouvir. Posso trazer os fatos aqui? Porque aí com os fatos a gente argumenta com eles. Então, antes da votação dele, vamos lá, vamos separar em duas. Tem a votação dele do Lula, que eu quero tratar disso. Tá, mas eu tenho 5 fatos antes disso. Fato número 1. Antes dele ser indicado pelo Bolsonaro, ele já tinha dito que ele era garantista e se apresentou assim na sabatina do Senado crítico à Lava Jato. Ele disse, o garantismo tem de ser exaltado. O próprio disse isso. Depois, em 2018, ele se manifestou contrário à prisão após julgamento de segunda instância. Depois, no dia 10 de dezembro de 2020, ele votou pela anulação do depoimento do Palocci no caso de propina do Odebrecht no Instituto Lula. Depois dessa votação do Lula, em maio de 2024, ele votou com o Gilmar Mendes para anular a pena do Zé Dirceu. Depois, em setembro de 2024, ele votou com o Toffoli para anular as condenações do Marcelo Odebrecht. Você vai me dizer que este homem é contra o sistema? Eu vou dizer para você que o sistema, como funciona hoje, o sistema presidencial do nosso país, ele corrobora para coisas desse tipo. Por quê? Porque nós não temos aqui um parlamentarismo, nós temos um presidencialismo. Ou seja, quem indica o ministro? Eu deixei você falar tudo isso daí, cara. Ah, desculpa. Vamos lá. Então, nesse caso, dentro dessa situação, a gente precisa trabalhar com o Congresso todo. Isso não é uma ditadura do Bolsonaro. Entende? O Bolsonaro ele não tem todos os Entendi. comando. Ele não tinha o poder por causa do Congresso. Então, ele precisa trabalhar, porque também não tinha ampla maioria. Quantas vezes, vamos lá, o ministro indicado pelo STF ele tem que ser aprovado por quem? Pelo presidente? Não, ele vai indicado pelo presidente. Indicado, sim. Quem aprova isso ou não? Pelo Senado. Pelo Senado. Quantas vezes na história do Brasil o Senado rejeitou algum ministro? Eu não tenho esse dado, Arthur. 0. Perfeito. Então é isso. Sabe por quê? Porque no final das contas, o que vale é a indicação do presidente. Você concorda? Perfeito. Não, concordamos. Concordamos. O que vale é a indicação do presidente. Exatamente. Tá, agora, o que motiva a indicação do presidente? Política. Arthur. Caramba, nós estamos concordando pra caramba. Eu concordo pra caramba com você. Perfeito, Arthur. O que motiva a indicação do presidente é a política. Certo. Só que você tem que entender, mais uma vez, não se trata de uma ditadura bolsonarista. Vamos na tua. Eu preciso terminar a minha pra gente ir na minha. Vai lá. Vamos lá. Não se trata de uma ditadura bolsonarista, se trata de um cara que chegou pela primeira vez num cargo alto. Você sabe por que você não tem ideia do que é isso? Arthur, porque você nunca esteve nesse cargo. Não fala de mim. Arthur, não, peraí, Arthur, eu sou só por favor, um mas idiota. é que a gente... Não, mas eu não tô falando que você é um idiota, eu só tô simplesmente dizendo que você tá pondo a sua visão aqui e fazendo essa afirmação. Mas aí a gente precisa questionar o quê? Eu vou na tua afirmação. Só um minuto, Arthur, a gente precisa questionar o quê? A sua visão. Arthur, eu vou te interromper se você não me deixar falar, cara. Eu deixo você falar, pô. Tá, desculpa. Então vamos lá. A gente precisa avaliar a sua visão. Então, por que o Arthur enxerga isso? Porque o Arthur nunca exerceu um cargo de poder nessa magnitude. Esquece a minha visão. Você não tem essa ideia. Então me fala como você enxerga isso. Porque você disse que você falou, o que vale é a indicação do presidente. Eu concordo. Perfeito. Você falou, a indicação do presidente é motivada por política. Eu concordo com você. Eu estou falando, ele, o presidente, indicou um petista para o STF. Mas você precisa do Congresso para poder trabalhar. Mas eu acabei de falar para você. É porque você inviabiliza. Vamos lá. Não, você não inviabiliza. Nunca na história do Brasil o Senado vetou
falou isso. Você quer ver uma coisa? Não, mas nós temos quantos... Vamos lá. Não é essa questão. Nós temos Marcos Doval, nós temos Flávio Bolsonaro. Calma. Só um minuto. Nós temos um monte de gente. Eles impediram o Favlodino? Arthur, essa não é a questão. Eles impediram o Zanin? Essa não é a questão, Arthur. O que vale é o que você falou, eu concordo com você. O que vale é o presidente. Então, mas aí você concorda comigo, mas você está sendo desonesto na justificativa. Sabe por quê? Porque é o seguinte, cara, no final das contas, no frigir dos ovos, a gente tem que olhar para essa situação e falar o que vai viabilizar o nosso trabalho na Câmara, no Senado. A gente tem que olhar para os poderes, você está entendendo? Então, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. O Jair Bolsonaro colocou um cara no STF que vai ficar 20 anos que soltou o Lula. Por quê? Veja bem. Porque seria muito mais fácil para o Bolsonaro ou para qualquer um que chegue ao poder chegar e falar assim, cara, eu que mando aqui agora. Tava fácil demais. Ele falou, eu gosto de desafio. Eu não mudo Vou pôr nada. O Cássio Nunes lá porque eu gosto de desafio. É porque não tinha ampla maioria. É por isso que a gente quer. Cara, eu acabei de falar para você. Acabei de falar para você. Nunca na história do Brasil, nunca na história da República Brasileira, uma indicação. Mas isso não tem a ver com o que o argumento central. Pausa. Claro que tem. Fica para a próxima.